Viva, está com hora. Da verdade, o nosso convidado é Sebastião Bugalho, é eurodeputado do PSD, antigo jornalista e comentador televisivo, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo. Olá. Para si, o caso Spin Viva, que envolve o Primeiro-Ministro, está encerrado e pergunto-lhe o que é que o comentador Sebastião Bugalho diria sobre este assunto. Repare, está encerrado, a sua pergunta infere que está encerrado devido ao resultado eleitoral? Por exemplo? Não, eu julgo que, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro nunca foi suspeito, arguido ou acusado num processo judicial, que acho que estava livre de qualquer tipo de implicação no exercício das suas funções. Mas é verdade que não está livre disso também. Mas neste momento não há sequer um inquérito aberto, como sabe. Há uma avaliação preliminar idêntica à de que Pedro Nuno Santos também foi alvo. Em relação ao juízo ético, eu acho que ele cabe a cada um de nós, cada um pode fazer livremente, não tenho nada com isso, e eu acho que os portugueses se pronunciaram. E para lá disso, acredita que não há mais nada, não há problema ético nisto tudo. Qual é que é a sua opinião sobre o eventual problema ético deste caso? O eventual problema seria um conflito de interesses, isto é, se o Primeiro-Ministro tivesse decidido ou viesse a decidir em áreas ou esferas de interesse relacionadas com as empresas aos quais a sua empresa ou a empresa familiar teria prestado serviços e que nós tenhamos conhecimento, isso não sucedeu, portanto eu estou relativamente tranquilo, não houve esse conflito de interesses, não ocorreu. O Ministério Público devia ter chegado a conclusões sobre essa averiguação preventiva antes das eleições? Eu não quero questionar os timings do Ministério Público, mas parece-me ter sido prudente da parte do MP esta modalidade da avaliação preventiva, isto é, não abre o inquérito nem declara as pessoas arguídas, o que evidentemente tem um impacto político e mediático grande, mas ao mesmo tempo não deixa de fazer as diligências mínimas através deste modelo da avaliação preventiva e tendo em conta que o fez para ambas as denúncias anónimas, tanto aquelas contra Luís Montenegro como aquelas contra Pedro Nuno Santos, parece-me ter sido um equilíbrio saudável da parte do sistema judiciário em relação ao sistema político que se encontrava nesse momento em processo eleitoral. Mas não tem demorado muito tempo o Ministério Público a fazer esta averiguação preventiva? Não, repare, nós sabemos que o caso da casa está arquivado, sabemos que o caso das contas bancárias foi arquivado, sabemos que o caso da prestação de serviços em proteção de dados foi arquivado. Portanto, eu julgo que há precedentes positivos no que toca aos desenlaces dos casos que envolveram o Primeiro-Ministro, ou que tentaram envolver o Primeiro-Ministro. Se, entretanto, for aberto inquérito, de facto, pelo Ministério Público sobre as atividades de Luís Montenegro e a sua empresa antes de ser Primeiro-Ministro, Montenegro terá condições para se manter no cargo? Bem, se este prédio ruir daqui a 5 segundos, também teríamos todas condições para talvez não conseguir escapar a tempo. Não consigo responder a essa pergunta, mas até porque não sei que imputações é que poderiam ser tidas em conta sobre a pessoa do Primeiro-Ministro e eu, com franqueza, não quero pensar sobre isso. Teria que pensar sobre isso como teria que pensar na possibilidade de não haver inquérito nenhum. Portanto, não me vou meter se eu tomasse uma posição sobre isso, a seguir viriam dizer que um político incentivou o Ministério Público a tomar uma decisão nesse sentido. Portanto, eu não vou tomar uma posição nesse sentido porque acho que a Justiça deve estar na liberdade de investigar e escrutinar aquilo que entender nos seus timings. Não me cabe a mim, enquanto agente político, pronunciar-me sobre isso. Mas pergunto isso porque na noite eleitoral achava que, tendo em conta o resultado eleitoral, o Sebastião Bugalho achou que o assunto estava encerrado porque as pessoas tinham ilibado, por assim dizer, Luís Montenegro. Eu tenho imenso respeito por si enquanto jornalista, a Helena sabe isso, mas não há uma frase minha na noite eleitoral que diga isso. O que eu disse e chamei a atenção, e com franqueza é algo que sinto todos os dias, ou todas as semanas em que vou ao terreno, junto das várias concelhias, junto das autarquias, agora na pré-campanha autárquica, nas associações, nas escolas, ainda ontem estive na Golgã, hoje vou estar em Estarreja. Aquilo que eu sinto é que o espaço popular sente que há algum divórcio entre o seu espaço e o espaço público. E que o espaço público, nesta campanha eleitoral, esteve de forma desproporcional, porque obviamente a proporcionalidade direta é impossível, mas esteve de forma excessivamente desproporcional de um lado e o espaço popular estava do outro, como mostram os resultados eleitorais. E eu fiz esta advertência, não como um ajuste de contas, não me passa pela cabeça que seja o governo a decidir comentadores ou jornalistas, era o que faltava. Mas fiz este sinal de alerta apenas porque penso que a comunicação social, para se autopreservar,
tem que preservar a sua relação com as pessoas, com os espectadores, com os leitores. E não me parece que isso tenha sido tido em conta. Acho que há uma grande diferença entre o escrutínio, e somos todos, ou devemos ser todos a favor do escrutínio, que se questione, que se pergunte, que se investigue, e o ativismo do escrutínio. Porque o ativismo do escrutínio incorre num problema. É quando o escrutínio não dá em nada, que também pode acontecer, pode-se escrutinar e a pessoa não ter nada de errado com ela. O ativismo do escrutínio, depois, quando não dá em nada, perde. E o jornalismo não é suposto ser uma atividade clubística em que nós ganhamos e perdemos. E eu acho que o risco em que algumas pessoas, algumas televisões, alguns órgãos de comunicação social caíram, foi, alguns jornalistas, foi não no escrutínio, mas no ativismo do escrutínio. É só isso. Mas sinceramente, não acho que essa seja a conclusão ou o diagnóstico mais fundamental da noite eleitoral. Nem quero ser aqui um porta-voz da reflexão que a imprensa tem que fazer ou não. Isso cabe à imprensa. Mas eu estava a perguntar isso só porque agora está a admitir que o caso Pinho Viva ainda pode vir a ter novos desenvolvimentos e, portanto... Mas eu não tenho uma bola de cristal sobre o Ministério Público, está a ver? Eu espero que eu tenho plena confiança no Luís Montenegro enquanto homem, enquanto político, mas não tenho qualquer tipo de intrusão na avaliação preventiva que o Ministério Público neste momento está a fazer. Não me vou pronunciar sobre ela, sinto que não devo. Era o que faltava. E colocar a cabeça no cepo, vamos dizer assim, por Luís Montenegro, pelo Primeiro-Ministro, e aceitar que isto tudo é normal e que foi empolado, não são posições que a prazo podem envelhecer mal? As suas posições, a sua posição em relação a este assunto? Mas repare, para já, isso implicaria eu ser um político calculista, e um político calculista não teria encabeçado uma criatura ao Parlamento Europeu com 28 anos sem experiência política. Não seria um grande cálculo, apesar de não ter corrido mal. Portanto, o calculismo não faz parte da minha natureza. E depois, eu não só tenho razões para confiar na pessoa e no político Luís Montenegro, como dizia ainda agora, como me parece que a minha posição é de princípio, não tem a ver propriamente com quem está do outro lado. Neste caso também tem. Mas aquilo que lhe posso dizer, respondendo muito diretamente à sua pergunta, é que se fosse Luís Montenegro, se fosse Rui Rio, se fosse Pedro Nuno Santos, se fosse António Costa, eu lembro-me daquilo que disse sobre a Operação Influencer. Eu lembro-me daquilo que disse sobre aquilo que diziam de João Galamba e aquilo que o juiz de instrução veio a dizer sobre o que João Galamba não fez, quando disse que ele não cometeu qualquer ilícito criminal. Portanto, aquilo que me parece é que quando não há provas concretas de ilícitos ou ilegalidades, nós não devemos transformar a nossa avaliação ética, cada um pode ter a sua, respeito isso, num juízo judicial na praça pública, em que os comentadores se transformam em procuradores do Ministério Público. Esse é o meu pensamento sobre Luís Montenegro e sobre qualquer outro agente político, porque no dia em que a insinuação se tornar um facto e em que a possibilidade de se transformar na realidade, então não há Estado de Direito, porque somos todos culpados de tudo aquilo que pudermos ser culpados. Isso eu não posso aceitar. Não tem nada a ver com o Luís Montenegro, tem a ver com uma posição de princípio. Em princípio vamos ter o Parlamento, vai ter uma comissão parlamentar de inquérito a este caso, o Pinho Viva, provavelmente pela... Acha que sim? Não sei, gostava de ouvir sobre isso. E o filho de Luís Montenegro também já se dispôs a ir prestar declarações. Esta comissão parlamentar de inquérito não tem tudo para desgastar Luís Montenegro? Eu, para já, não tomo por garantido que a Comissão Parlamentar de Inquérito aconteça. O novo líder, ou futuro líder do PS, não sei em que fase da burocracia interna do Partido Socialista estamos. É futuro líder, não é verdade? O futuro líder do PS já veio dizer que não tenciona avançar com a CPI, pelo menos até sinais da PGR. E o próprio líder do Chega, que poderia cair na tentação de usar a CPI para desgastar a primeira força política, sendo ele agora a segunda força política, também não foi claro sobre esse ponto. Também falou na possibilidade, mas não a concretizou. Portanto, eu não tenho por certo que a CPI vá acontecer. Tenho por certo que seria uma terrível ideia. Porque não só não cabe no escopo legal de uma comissão parlamentar de inquérito, porque não se trata de um ato administrativo ou de gestão pública do Estado, como parece que fazer CPIs a primeiros ministros abre um precedente enorme, como aliás jornalistas insuspeitos como o Manuel Carvalho do Público e o Ricardo Costa do Expresso já vieram a público dizer e não são exatamente militantes do PP-PSD. Acha que o Chega muda de posição porque agora é o segundo partido mais votado, é isso? Não, acho que o Chega mudará de posição consoante o humor do dia do seu líder. Mas porquê é que está confiante de que muda de posição? Não estou confiante. Como lhe digo, não tomo por garantido que haja nem que não haja, porque o André Ventura, na entrevista que deu sobre esse assunto há dias, não foi claro. Ou consoante as garantias que lhe forem dadas, por exemplo, pelo governo da AD. Garantias de? As garantias de aproximação ao Chega.
consoante garantias que forem dadas ao Chega, pode haver uma mudança de opinião também. Mas, por princípio, a AD não dará mais ou menos garantias ao Chega do que ao Partido Socialista. Isso também já foi deixado claro. Tendo em conta que não haverá um governo de coligação governamental com nenhum outro partido que não o PSD ou o CDS. E tendo em conta que não haverá nenhum acordo de dissidência parlamentar semelhante ao de António Costa em 2015 com outros partidos que estão no Parlamento, isto é, que nós tencionamos continuar a dialogar com a Assembleia da República enquanto governo minoritário, as condições que o Partido Chega exige, não vejo onde as poderia exigir. O Partido Chega será confrontado com as propostas do programa de governo e depois decidirá se as aprova ou não e depois será responsabilizado por isso pelos seus eleitores. Mas dirigentes do PSD também já vieram dizer que estão abertos a negociações com o Chega, que não estão abertos a uma intervenção no governo, não é? Numa participação no governo, mas estão abertos a negociações pontuais no Parlamento. Como eu estou a dizer, com base no programa de governo e nas propostas de políticas públicas da AD. Até onde é que acha? Ou seja, são as nossas propostas, é a nossa perspectiva. O ponto de partida somos nós, é o nosso programa, não são cedências. Nós apresentaremos o nosso programa de governo e depois negociaremos as nossas medidas, por exemplo, no próximo Orçamento do Estado, a partir do nosso programa de governo. Não é a partir do programa do partido de mais ninguém. Nós não vamos negociar a existência do governo da AD. Isso negociamos com os portugueses nas urnas. E é muito importante que isso fique claro. Mas até onde é que pode ir essa negociação com o Chega? Agora, o que é que muda pelo facto de o Chega ser o maior partido da oposição? Institucionalmente muda uma série de coisas, desde o protocolo de Estado... Mas para a AD vai precisar de não, a AD não negociar mais coisas com o Chega. A AD não é alheia à realidade política que a rodeia. Isso é um facto. Nós não podemos ignorar o facto de o Chega ter tido uma votação particularmente expressiva e de, neste momento, ser a segunda força política representada em Portugal. Isso é um facto. Nesse sentido, o Chega terá uma palavra a dizer, até por razões legais e constitucionais, numa série de cargos e conselhos que aliás já tinha acontecido na legislatura anterior, devido ao resultado que tinha tido enquanto terceira força política. Na legislatura anterior, o Chega já indicou um nome para o Conselho Superior do Ministério Público. Eu não sei se recordam, mas eu recordo. Até uma pessoa insuspeita, um advogado bastante consensual e conceituado. Portanto, não foi uma nomeação, eu diria, que colocasse em risco o regime, mas já aconteceu antes. E agora, através da sua representatividade, provavelmente voltará a repetir-se. Eu julgo, esta é a minha posição, é uma posição minha, que é mais perigoso para o regime ter o Chega de fora do que ter o Chega por dentro. É mais perigoso para o regime pôr o Chega fora do regime do que dentro do regime. Porquê? Porque integrando responsavelmente o Chega, poderemos conter os seus ímpetos de maior radicalismo e populismo e ao mesmo tempo, não marginalizar um eleitorado que já se sente marginalizado. Por uma questão não só de respeito democrático pelo voto das pessoas, mas como também por uma questão de vermos estes portugueses que já não se revêem no regime, naquilo que nós podemos chamar a Terceira ou a Segunda República, depende do historiador, mas a República que saiu do 25 de Abril, tendo em conta que há um conjunto bastante alargado, mais de 1 milhão de pessoas, que já não se revêem nos partidos fundadores da democracia, nem no sistema constitucional oriundo da Revolução dos Cravos. Se nós não temos capacidade de integrar a força que os representa dentro do regime, eles tentarão combater o regime por fora. E isso seria muito mais perigoso para a democracia. Até onde é que pode ir essa integração de que fala? Em termos legislativos, negociais, até onde? Eu como lhe digo, o não é não com que Luís Montenegro fez campanha nas 2 eleições que disputou, é um não é não que é para se manter. E vai-se manter. Mas estamos a falar de coisas diferentes. É isso, é muito importante que diga isso. São coisas diferentes, porque são mesmo. E o não é não era não governaremos dependendo do Chega, dependendo de forças populistas e ou radicais. E é isso que faremos. Por isso é que dialogaremos com todos, para não dependermos de ninguém. Mas o Chega é um parceiro confiável? Para o quê? Para negociar seja o que for, por exemplo, uma proposta de lei no Parlamento. Nós lembramos bem como é que foi os processos na legislatura anterior, nomeadamente para a escolha do Presidente da Assembleia da República ou as reuniões e as conversas sobre o Orçamento de Estado. Portanto, acha que vai ser diferente desta vez? Porquê?
Eu não acho que vá ser diferente. Não tenho, como lhe digo, não tenho a capacidade de adivinhação da ação política da Mas acha que é um parecer confiável, tendo em conta aquilo que conhece? Não, acho que Chega? Repare, o governo da AD aumentou a sua legitimidade eleitoral porque reduziu substancialmente a diferença entre o primeiro e o segundo classificado. Foi de 55 mil votos para 10% de diferença entre o primeiro e o segundo classificado. Portanto, a sua legitimação eleitoral é evidente. 10% de diferença foi o mesmo que Passos Coelho teve quando foi para primeiro-ministro, que António Costa teve da primeira vez que ganhou eleições, em 19. Portanto, a separação é tradicional entre o partido líder e o partido da oposição. Apesar disso, não temos uma maioria absoluta no Parlamento, não temos uma maioria parlamentar na Assembleia da República. Portanto, estamos obrigados a dialogar com todos por sermos um governo minoritário. É isso que vamos fazer. Mas há pouco falava... Eu percebo a sua pergunta, a Helena está-me a perguntar, mas eles são um parecer confiável? Eu não sei se são. Sei que o nosso dever enquanto governo minoritário é dialogar com o Parlamento. Portanto, nós não podemos deixar de tentar dialogar. Mas essa integração do Chega no programa da AD... Também não foi isso que eu disse. Então, é a integração... Como? Que integração é que se pode fazer? Repare, nós não podemos marginalizar o Chega ao mesmo tempo que não iremos depender dele. Sim, mas a questão é mesmo essa, que equilíbrio é que se faz e como e onde? Então, mas, por exemplo, o Governo tem no seu programa... Dê-nos um exemplo, sim. O exemplo, eu não, com franqueza, como sabem, não estou nem no núcleo político do Governo, nem sequer no núcleo político do partido, mas olhemos para a campanha eleitoral e para algumas propostas de Luís Montenegro. A criação da Unidade Especial de Polícias, que já tinha sido tentada na legislatura que agora termina, a proibição dos telemóveis até ao 6º ano, por exemplo. São tudo propostas que a AD poderá levar ao Parlamento nos primeiros 100 dias, nos primeiros 120 dias. Estou a dar um exemplo, estou a especular aqui convosco. Caberá ou Chega a pronunciar-se sobre elas. Se as aprova ou não, é muito simples. A Helena pergunta-me se chega a um parecer confiável. Mas isso não é negociar, isso é apresentar uma proposta e depois cada grupo parlamentar vota como entender. É isso. Então, a outra coisa é garantir que determinado diploma vai acabar por ser viabilizado, vai acabar por ser aprovado, e para isso é preciso ter conversas prévias ao momento da votação. E é aí que o passado mostra que foi difícil, tem sido difícil, e depois havia versões diferentes de conversas e de reuniões, não é? Sim, ninguém se esqueceu disso. Pois, foi complicado. Portanto, a questão é se é confiável para fazer esse tipo de acordo para determinada lei. Eu diria que, face ao resultado que teve, terá de ser responsabilizado se não for confiável. Mas isso cabe aos eleitores do Chega e ao partido do Chega gerirem, não é a AD. A AD, como lhe digo, dialogará com todos por uma questão de princípio. Será fácil, por exemplo, negociar algo como o IRC com o Chega? Eu espero que sim. E mais facilmente chegar a acordo. O programa eleitoral, que tinha um impacto orçamental maior do ponto de vista do rombo nas contas do Estado, não era do Partido Socialista nem do Bloco de Esquerda, era do Chega. Se fizermos as contas. Portanto, eu do mesmo modo que digo, com esta vontade e com este desprendimento, que a AD, enquanto governo minoritário, mesmo que bastante reforçado eleitoralmente, terá de dialogar com todos, terá no Parlamento o seu principal interlocutor, também digo que não devemos ignorar, nem podemos ignorar, por exemplo, as declarações recentes de José Luís Carneiro, futuro líder do Partido Socialista, quando, reunido com os ex-líderes do seu partido, veio cumprimentar, dizia ele, os 50 anos de grandes compromissos entre o Partido Socialista e o outro partido fundador, que neste momento é o maior partido. Portanto, nesse sentido, eu creio que há sinais positivos da parte da nova liderança do PS, oxalá sejam mais consistentes do que os do seu antecessor, e que do lado do Chega há sempre a imprevisibilidade que a Helena agora descreveu, mas isso não nos desobriga de dialogar com todos, que é a nossa posição de princípio. Para si, a AD está ideologicamente mais próxima do Chega ou do PS? Para mim, repare, o PS e o PSD são partidos diferentes e foi das suas diferenças que a democracia se fez. Mas são os dois partidos fundadores do mesmo regime, da mesma democracia, das mesmas revisões constitucionais, em que as mais importantes se fizeram entre os dois partidos. Portanto, nós não podemos ignorar a história. Eu não posso ter sido um grande apologista da tradição constitucional em 2015, quando era crítico da geringonça, e agora em 2025 fingir que a tradição constitucional não existe.
Isso não é assim. A história existe por alguma razão. Nós temos que ser conscientes da realidade eleitoral e social do país, que está em transformação. Mas para gerir a metamorfose do sistema político, para lidar com esta alteração estrutural do sistema político português, para ela não nos escapar das mãos, também temos que ser historicamente conscientes. Portanto, parece-me evidente que há uma história em comum, apesar das várias diferenças entre os dois partidos, que são as naturais em democracia, entre o PSD e o PS. Mas repara, Helena, quem dizia que o PSD era mais parecido com o Chega do que o PS, era o PS. E quem dizia que o PS era mais parecido com a esquerda do que o PSD, era o PS. Portanto, quem se esqueceu da história, e da sua própria história, inclusivamente, nos últimos anos, foi o Partido Socialista, não foi a AD. E que neste momento, qual é que deve ser a relação da AD com o PS? Porque o PS tem menos deputados, para algumas votações pode ou não ser irrelevante. Eu disse na noite eleitoral, há pouco falávamos daquilo que eu tinha dito na noite eleitoral. Uma das primeiras coisas que eu disse na noite eleitoral, depois de sabermos a amplitude da debacle do Partido Socialista, foi: não devemos achincalhar o PS. O PS é um partido fundador da democracia, a social-democracia europeia faz parte dos sistemas políticos europeus e deve continuar a fazer parte deles. Mas está a desaparecer. Mas é uma das missões do centro-direita, é tentar ter um interlocutor junto da social-democracia, e nós, como sabe, até somos mais próximos da social-democracia do que a maior parte do centro-direita europeu. Portanto, aquilo que me parece é que a nossa relação com o Partido Socialista deve ser de respeito e de diálogo. E olhando para aquilo que tem dito José Luís Carneiro, creio que isso será amplamente possível. É a esquerda que a direita gosta? Ou o centro-direita gosta? Não é a esquerda que a direita gosta, nem é o PS que a direita gosta, e não vou contribuir para uma menor... Eu acho que os políticos não devem ser menorizados face à sua capacidade de responsabilidade. Não me parece que isso seja... Não estou a dizer que a Susana está a fazer isso, obviamente. Mas o José Luís Carneiro não é a esquerda que a direita gosta. Não. Eu acho que é melhor ter um interlocutor com conteúdo do que um interlocutor que só assinava fantasmas, porque éramos de extrema-direita porque falávamos de segurança, éramos os mais extremistas de sempre porque falávamos de imigração, depois mudavam de posição sobre a imigração, íamos privatizar a segurança social. Portanto, eu prefiro ter um interlocutor que fala de factos e de realidade do que o interlocutor que fez uma campanha baseada em espantalhos. Portanto, disso sim eu gosto, não tem nada a ver com esquerda e direita, tem a ver com uma relação com a realidade. O que é que significa não achincalhar? Então isso quer dizer que vão procurar o PS para quê? Então, mas, Helena Pereira, eu acho que tenho sido claro, bastante claro ao longo desta entrevista. Nós, dialogando com todos, obviamente que dialogaremos com o PS. A bitola é a mesma para todos? Consoante a liberdade dos mesmos. Os mesmos estarão na liberdade de não querer dialogar. Não é verdade? Mas o tratamento em relação ao Chega e em relação ao PS é exatamente igual. A bitola é igual. São equivalentes. Não são equivalentes, até porque têm histórias muito diferentes e percursos, ideologias e coerências muito diferentes. Eu não faço uma equivalência moral ou ideológica ou valorativa entre o Chega e o PS ou entre o Bloco e a IEL. Isto não é pôr todos os ovos dentro do mesmo cesto. Não funciona assim, como é evidente. Agora, dialogando com todos, dialogaremos com o PS com sentido de respeito e institucionalidade. E uma relação do PSD com um PS enfraquecido, isso também não atira o eleitorado para os braços do Chega, um certo eleitorado? Isso não é um favor que se faz a André Ventura? Mas por isso é que eu dizia há pouco nesta entrevista que é um risco muito maior para o regime pôr o Chega fora do regime do que ter o Chega dentro do regime. Porque aquilo que André Ventura adoraria, e aliás já veio dizê-lo recentemente ou insinuá-lo recentemente, era que se criasse uma ambiência de bloco central e de excessiva complicidade entre a AD e o Partido Socialista, que era para André Ventura poder fazer campanha contra o bloco central e contra, abre aspas, os mesmos de sempre. É por isso mesmo que nós temos que dialogar com todos, que é para não dar a ideia de que o sistema político está fechado e que não ouviu o grito de revolta do eleitorado. Nós temos que ouvir o grito, mesmo que não façamos parte dele. Isso quer dizer que, por exemplo, a revisão constitucional seria uma revisão constitucional à direita? Eu posso lhe dizer uma coisa.
não haverá revisão constitucional sem a participação do Partido Socialista, que foi o partido que esteve presente com o PSD em todas as revisões constitucionais definidoras do nosso modelo económico, do nosso modelo político e da nossa integração europeia. Não tem sido dito assim por outros dirigentes do Mas PSD. está a ser agora dito. Sim. Agora, eu, por exemplo, no Parlamento Europeu convivo com esta realidade há um ano. Há um ano que convivo com esta realidade. Porque no Parlamento Europeu o centro-direita também é a primeira força. As direitas à direita do centro-direita são a segunda força e os socialistas são a terceira. As forças progressistas estão em terceiro lugar. E acontece muitas vezes, quando os partidos não estão interessados em aprovar uma resolução ou em contribuir para uma negociação, aquilo que acontece é curioso, mas não é exatamente positivo, porque muitas vezes faz com que fiquemos presos no processo legislativo. Aquilo que acontece é, quando a esquerda ou os socialistas não querem aprovar uma coisa, dizem que não participam porque a extrema-direita está à mesa. E quando a extrema-direita não quer aprovar uma coisa, não participa porque diz que os socialistas estão à mesa. Na revisão constitucional nós podemos acabar por cair no mesmo. E eu digo isto apenas com base na minha experiência europeia, do Parlamento Europeu. Não digo isto com base em nenhuma informação. Que é, o Chega diz que só faz uma revisão constitucional sem o PS. O PS, previsivelmente, só quererá fazer uma revisão constitucional sem o Chega. E a AD, por princípio, só faria uma revisão constitucional escutando todos. Portanto, o que é que acontece à revisão constitucional? Sim, mas aí foi mais claro, o Sebastião Bugalho agora foi mais claro ao dizer que escolhe um dos lados na revisão constitucional, Não, eu não escolho, que é o PS. Eu não escolho um dos lados. Eu escolho não fazer a revisão. Para já eu não escolho nada, porque não sou deputado na Assembleia da República, portanto não farei parte da Comissão de Revisão Constitucional. Mas essa é a resposta que o Chega quer ouvir, não é? Nem tenho responsabilidades institucionais, como sabe. Essa é a resposta que o Chega quer ouvir. Desculpe. Não, aquilo que, a resposta que o Chega quer ouvir é que o PSD... O AD não faz uma revisão constitucional só com um lado do hemiciclo. Não, sem o PS, foi aquilo que disse. Não, justamente. Mas isso para o Chega basta para se afastar, ou acha que não? Eu não estou, como lhe disse, não estou na cabeça de André Ventura, nem quero estar. Aquilo que lhe digo é que um processo com a solenidade... Não é uma borla que se dá a André Ventura? Pronto, mas repare, eu como lhe digo, e também já disse, não sou uma pessoa calculista, sou uma pessoa de princípios e as minhas posições são de princípio. A minha opinião pessoal é que um processo de revisão constitucional, com a solenidade e com a dimensão que isso acarreta no nosso sistema político, não deverá ser feito sem o outro partido fundador do regime. Para depois ser só feito com dois partidos com menos de 10 anos, que só correspondem a uma área política, a área política não socialista. Não me parece que isso fosse... Como lhe digo, nós não podemos ter sido grandes defensores da tradição constitucional em 2015 para depois esquecer que ela existe em 2025. Mas essa é a minha opinião, como a Helena disse, é mesmo minha. João Costa, ex-ministro do PS, defende um acordo escrito entre a AD e o PS para algumas áreas. Isso seria uma boa ideia? Que áreas é que o ex-ministro refere? As áreas de soberania. Quer dizer, não são coisas... Mas essa não é a prática, faz uma lista exaustiva, não é? Essa é a prática natural. Mas seria... Acha que é uma boa ideia ou acha que isso seria, como dizia há pouco, seria dar a ideia que existe um bloco central e, portanto, não aconselharia? Eu, como lhe digo, não vai haver qualquer acordo escrito. Nem de incidência parlamentar e, previsivelmente, o acordo escrito que o João Costa refere também me parece de difícil acontecimento. Mas não me parece descabido que ouçamos e escutemos o Partido Socialista em matérias europeias de soberania ou defesa e em matérias de imigração. Aliás, se ouvirmos aquilo, e eu não estou aqui a excluir ninguém, mas se formos ao Parlamento Europeu, desculpem lá estar sempre a puxar a brasa à minha sardinha, e ouvirmos aquilo que o partido de André Ventura no Parlamento Europeu diz sobre a guerra na Ucrânia, sobre a economia europeia, sobre a integração europeia, certamente que ficaríamos um pouco preocupados se só contássemos com esse partido em matérias de soberania. O partido a que pertence o Chega no Parlamento Europeu diz que a economia europeia não cresce porque nós estamos a ajudar a Ucrânia. Isto é uma frase dita no hemiciclo por Vítor Orbán, que está na família política do Chega. Não é na família política da senhora Meloni, que são os conservadores. É na família política dos patriotas, da senhora Le Pen e do senhor Orbán. E ele diz, a economia europeia não cresce porque estamos a ajudar a Ucrânia. Portanto, responsabiliza a nossa defesa da democracia pela nossa estagnação económica. Isto parece-nos um pensamento minimamente real, minimamente confiável. Eu estava lá sentado no debate sobre os cortes na ajuda externa norte-americana, que são um perigo, nomeadamente em África, onde o risco de epidemias, de fome, de guerras e de crises sanitárias, porque as pessoas deixaram de ter acesso a medicamentos e vacinas, é brutal. Brutal.
Neste momento, o grande receio da Comissão Europeia para 2026 é um ambiente de policrise, onde tínhamos ao mesmo tempo uma possível crise migratória como a de 2015 e uma possível crise sanitária como a da pandemia, no mesmo ano. O partido a que pertence André Ventura no Parlamento Europeu, a família política do Chega, os patriotas, aplaudem estes cortes. Portanto, vejam bem a ironia que é ver os partidos que são mais contra a imigração na Europa são a favor dos cortes na ajuda externa norte-americana que vão provocar crises migratórias. Portanto, em relação a matérias europeias e de soberania, eu continuo com o princípio que devemos dialogar com todos. Mas também não devemos ignorar aquilo que alguns são. As diferenças. Claro está. Acho que nos entendemos. Nestas eleições o Chega ultrapassou o PS, tornando-se o segundo partido mais votado. Acha que há o risco ou não, a médio prazo, disso acontecer com o PSD? Eu julgo que não, por uma razão simples. Nós, nos primeiros 11 meses, a AD foi um governo de mudança. Era claramente um governo que estava a mudar as coisas face àquilo que tinha sido feito, a conseguir paz social, negociando com carreiras que se tinham sentido afrontadas ou desprotegidas. Portanto, foi um governo de mudança e de estabilização social, junto da administração pública, e junto dos pensionistas, como sabe, e junto da escola pública. Eu julgo que o próximo governo, que eu julgo que terá condições para cumprir a legislatura, para fazer os 4 anos, eu julgo que o próximo governo será não só um governo de mudança, mas um governo de resultados. Porque para travar um partido populista e um partido contestatário do regime, aquilo que é necessário são resultados de políticas públicas. Para as pessoas votarem de maneira diferente, têm de ter acesso a uma realidade diferente, a uma vida melhor, a uma casa para viver. E é justamente isso que temos que fazer. Portugal tem o pior rácio entre salário e renda na Europa. Para um português é 30 vezes mais difícil encontrar uma casa do que no resto dos países da zona euro. Então, obviamente, pergunta como é que isto se para, como é que isto se combate? Com trabalho político, com políticas públicas, com resultados. E com um orçamento. É possível ter um orçamento que responda e dê resultados com tanta incerteza internacional que temos? Eu, nesse caso, e sem querer cair no elogio gratuito, porque acho mesmo que não é gratuito, acho que temos um par seguro de mãos no Joaquim Miranda Sarmento, no Ministro das Finanças, no qual eu confio e em que sei que teremos rigor nas contas públicas e ao mesmo tempo espaço para conseguir esses resultados. É isso que eu espero. Obviamente que a seguir à inflação nós vamos viver e estamos a viver o fim do acesso ao dinheiro barato, taxas de juros negativas serão uma relíquia do passado, é evidente que o novo quadro financeiro plurianual também será desafiante para os orçamentos de Estado dos Estados-membros menos recentes da União, como é o caso de Portugal, e é evidente que o investimento em defesa também obrigará a um esforço, ainda com apoio europeu. Mas nesse sentido, creio que este governo que agora tomará posse, no próximo mês, será um governo de resultados. E um governo de resultados terá como herança e como legado continuar o maior partido do sistema político português. Diz esperar que este governo dure 4 anos, isso quer dizer o quê? Que espera que seja o PS a aprovar 4 orçamentos? Que espero que seja o Parlamento a aprovar 4 orçamentos. Quem no Parlamento? Eu, como lhe digo desde o início desta entrevista, nós dialogaremos com todos, respeitando a autonomia política e a responsabilidade que cada um venha a ter. Não sou eu que decido o comportamento das oposições. Das palavras de José Luís Carneiro, depreende que o Partido Socialista irá, pelo menos os primeiros orçamentos, irá viabilizar. Eu valorizo a predisposição do novo líder do PS para o diálogo e para a responsabilidade. Valorizo. E acho que já o fiz nesta entrevista. Aquilo que vos posso dizer é que depois do resultado eleitoral destas eleições, que está claro que os portugueses querem estabilidade, isso para mim é muito claro, daí terem valorizado eleitoralmente a AD como valorizaram, ao mesmo tempo que querem resultados, porque o voto de protesto também teve uma forte expressividade. Portanto, querem estabilidade com resultados, querem estabilidade sem inércia. Eu julgo que é com a AD que o vão ter. O PS, se não viabilizar orçamentos, pode ficar reduzido à sua insignificância eleitoralmente? Eu já fui analista político e gostei muito de ser, mas com franqueza estou muito mais focado naquilo que a AD vai fazer e está a fazer do que naquilo que pode acontecer aos 2 partidos da oposição com quem dialogaremos. O seu nome foi notícia esta semana por ter sido escutado no processo Tutti Frutti, conversas que manteve enquanto jornalista com 2 acusados. O que lhe pergunto é se considera que Luís Newton tem condições para se manter
em funções, como Presidente da Junta de Freguesia da Estrela e como líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, sendo acusado de 5 crimes de corrupção passiva e 5 crimes de prevaricação. Bem, eu sobre esse processo, no qual nunca fui ouvido, inquirido, arguído ou acusado, nunca escondi que tinha uma relação de amizade com um dos envolvidos no processo. Eu não renego as minhas amizades consoante os azares dos meus amigos. Por acaso não é a pessoa que refere. Posso lhe dizer que me sinto bastante à vontade sobre as notícias que saem sobre esse processo que me envolvem. Só estranho é que insistam, e que um grupo de comunicação social em particular insista em envolver-me num processo judicial onde não há qualquer ilícito ou ilegalidade relacionado com a minha pessoa. Sobre o Luís Newton, essa é uma decisão da estrutura do partido que eu remeto para a estrutura do partido. Sentes confortável que uma pessoa com as responsabilidades políticas e com esta acusação se mantenha em funções? Eu julgo que o Luís Newton já se demitiu de deputado da Assembleia da República e já se responsabilizou após ter sido acusado. Sim, mas continua Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, funções que tinha à data dos acontecimentos, e continua como líder parlamentar da bancada do PSD na Assembleia Municipal. Pode ser... Quando o que está em causa são crimes relacionados com as funções dele como autarca, nem sequer como deputado. Eu percebo perfeitamente a sua questão. A única vez... Eu estive com o Luís provavelmente 2 vezes, uma vez quando o entrevistei e outra vez recentemente, em que nos cruzámos. Eu conheço mal o processo, apesar de haver quem quer fazer crer o contrário. Conheço mal o processo. Não sei se o Luís Newton será recandidato à Junta de Freguesia nestas autárquicas, e ele está na Assembleia Municipal pela inerência de ser Presidente de Junta. Portanto, desconheço o seu futuro político. Acho que isso caberá... Acha que devia ser recandidato? Eu acho que se não ficou no Parlamento não será recandidato à Junta, mas acho que isso não só é uma decisão pessoal dele, como é uma decisão da estrutura institucional do partido, da qual eu não faço parte. Este caso não revela também algumas dificuldades do PSD com a conduta ética dos seus eleitos? Bem, o caso ainda não foi julgado, ainda ninguém foi condenado. Portanto, eu percebo a sua questão, não sou indiferente a ela, mas perante processos judiciais e perante situações pessoais, o meu impulso é sempre o recato até o transitado em julgado. Destas escutas que foram reveladas agora pela revista Sábado, não fica também evidente que, é uma pergunta, se um traço seu de caráter, de Sebastião Bugalho, de ser permeável e pouco parcial na altura enquanto jornalista? Repare, eu percebo a sua questão e há de facto quem esteja a tentar dar essa ideia. Talvez, aliás, se reparar, a notícia refere mesmo as críticas que eu fiz à comunicação social na noite eleitoral, portanto quase dá a ideia de que é uma consequência dessas críticas. Dá mesmo uma ideia. Eu posso lhe dizer uma coisa, eu tinha um formato de entrevista que era numa refeição, em almoços e jantares. Entrevistei vários políticos do PSD e do PS nesse formato. E muitas vezes as pessoas faziam pequenos apartes durante a refeição e eu, por uma questão de cortesia, a seguir ligava e dizia: olha, você disse-me isto, mas eu não percebi se era no aparte, se era numa entrevista. Quer pôr, não quer pôr, era uma questão de cuidado com a pessoa. Muitas vezes com o ruído envolvente não conseguia escutar bem, portanto perguntava à pessoa. Quando fiz entrevistas de vida, por exemplo, se as pessoas falavam de toxicodependências ou falavam de algum pormenor mais sensível da sua vida, eu tinha sempre o cuidado de ir rever essa parte com as pessoas por uma questão de sensibilidade. Quando entrevistei pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, em que não havia uma linha cronológica certa, havia algumas imprecisões porque as pessoas não se lembravam bem das coisas, ia confirmar depois de fazer a entrevista a transcrição junto delas. Portanto, essa era uma questão... Eram tudo questões de sensibilidade, está a ver? Fiz isso com pessoas de vários partidos. Durante a pandemia, fiz entrevistas de máscara em que não se ouvia bem, tive que confirmar algumas partes de algumas entrevistas. Repare, eu fiz isso com a maioria dos meus entrevistados por uma questão de preservação do entrevistado e da entrevista. Portanto, se isso remete para algum traço de caráter meu, é uma avaliação que lhe deixo a si ou a quem nos está a ouvir. Eu julgo que estava a fazer o meu trabalho da forma que eu julgava mais correta possível. Para quem, não só para o leitor, como para o entrevistado.
Vamos avançar, vamos falar sobre defesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio admitir esta semana, no início desta semana, gastos de 5% na defesa, algo que o Primeiro-Ministro vinha dizendo que era algo inexequível. Um aumento, Paulo Rangel falava de um aumento de 3,5% do PIB em equipamentos militares, somado a um investimento de 1,5% do PIB em infraestruturas críticas. Esta aproximação ao secretário-geral da NATO, Marco Rutte, não é um esforço colossal, enfim, quer para o governo, quer para os contribuintes. Sim, a defesa, o investimento em defesa implicará um esforço europeu, é verdade. Mas se nós olharmos para a comparação, nós temos que fazer esse esforço. A Rússia investiu 6,7% do seu PIB o ano passado no seu complexo militar. E acha execuível este... certo, não, então... certo. A Rússia investiu 6,7% do seu PIB o ano passado no seu complexo militar. A média da União Europeia foi 1,9%. A Rússia neste momento tem 80 vezes a nossa capacidade de produção de munições. Nós temos que perceber uma coisa, e é importante que o percebamos, até para as pessoas que estão mais à esquerda ou ao centro-esquerda, onde eu percebo que este debate seja sempre mais sensível. E eu respeito essa sensibilidade. Mas nós temos que perceber uma coisa. Cada cêntimo que nós, que estamos longe da guerra, não investimos em defesa, é um cêntimo que aqueles que estão na fronteira com a guerra, os escandinavos, os bálticos, não investem no seu estado social, porque têm que investir em defesa, não só o que eles têm que investir, mas também o que nós não investimos. Portanto, o investimento em defesa corresponde a uma forma de solidariedade europeia entre aqueles que defendem o modo de vida europeu e o Estado Social Europeu. É disso que se trata. Os meus colegas dos Bálticos vivem com medo da invasão todos os dias. Durante a campanha eleitoral, a deputada Mariana Mortágua disse: não é como se o Vladimir Putin fosse entrar pela nossa fronteira adentro montado num tanque. É verdade, ele não vem montado num tanque, mas vem para os países que fazem parte da União Europeia, que são nossos aliados, que são nossos irmãos europeus. O que eu lhe pergunto é se isto é uma questão de solidariedade europeia. 5% de investimento na defesa são execuíveis a curto, médio prazo e em que prazo temporal, não é? Eu tenho a certeza que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não apontou essa meta como algo a fazer a curto prazo. Mas julgo que o aumento do investimento em defesa, não digo despesa, digo investimento estrutural em defesa, deve ser prioritário, não só porque pode ser um motor para o crescimento económico e para a diversificação da nossa indústria, mas como também é absolutamente necessário para que nós nos consigamos defender. Nós temos que perceber que cada cêntimo que nós investirmos em defesa é um cêntimo que protege a Europa. É um cêntimo de solidariedade. Esta tem que ser uma questão de princípio. E sobretudo nós, se pensarmos bem, vocês reparem, os Estados Unidos da América desfinanciaram totalmente os seus programas de ajuda externa com consequências drásticas, já falámos delas, mas posso dar aqui vários exemplos. Nós tivemos 1.300.000 ucranianos deslocados de guerra que perderam acesso à habitação com o fim da ajuda externa norte-americana, 2.700.000 ucranianos que perderam acesso a cuidados de saúde e medicamentos com o desfinanciamento da ajuda externa norte-americana. Portanto, pessoas com traumas de guerra, amputações. Isto aconteceu em 90 dias. Teve um impacto em 4 milhões de ucranianos, se somarmos os dois números. A Europa é o único bloco político e económico no mundo que pode, em paralelo com o investimento em defesa, não abdicar da sua ajuda externa para o desenvolvimento humanitário. Os Estados Unidos abdicaram. Inglaterra, curiosamente, com o governo trabalhista também abdicou. Diminuiu 40% o seu orçamento para a ajuda externa para aumentar o da defesa. Foi uma transposição direta do orçamento. E eu creio que é fundamental no âmbito europeu, que investamos mais em defesa, mas que não abdiquemos da nossa presença no mundo. A União Europeia já começou a reagir a isso, por exemplo, em reação aos 25 milhões de sudaneses, metade da população do Sudão, que ficou em risco de fome com o desfinanciamento da ajuda americana. A União Europeia anunciou um aumento de 3,4 mil milhões de euros para combater a fome no mundo. Foi um bom sinal que demos. O primeiro governo da AD, em 11 meses, aumentou em mais de 20% a verba da ajuda externa. Portanto, é importante que percebamos que, do ponto de vista até dos nossos interesses na ordem internacional, no quadro geopolítico, o investimento em defesa tem que ser feito em paralelo com o investimento em ajuda externa. Mas ainda sobre os 5%, este anúncio não devia ter sido feito pelo Primeiro-Ministro?
Bem, o Paulo Rangel é a segunda figura do governo, é ministro dos Negócios Estrangeiros e tenho a certeza que não criou qualquer tipo de mal-estar com as suas declarações. É também importante que percebamos que a Cimeira da NATO, em junho, será fundamental e onde seremos provavelmente confrontados com metas superiores aos 2% que nós ainda não cumprimos em Portugal. Portanto, é um pouco irrealista, ainda não cumprimos os 2% e já se fala em 5%. Mas também repare que a Comissão Europeia já anunciou a suspensão das regras orçamentais para os países que queiram passar os 3% de déficit, desde que seja investimento em defesa. Portanto, não é impossível conseguirmos, num espaço médio alargado de tempo, cumprir essa meta. E como é que é possível Portugal subir o investimento em defesa, subir o investimento no apoio ao desenvolvimento, porque os Estados Unidos estão a cortar, e ao mesmo tempo não retirar verbas de áreas como saúde e habitação? Olha, em relação à habitação, é uma área que me é particularmente querida, não só devido ao programa que apresentámos nas europeias, mas também estou na Comissão Especial de Habitação no Parlamento Europeu. Aquilo que lhe posso dizer é que a Europa vai dar uma ajuda, coisa que não havia antes, não acontecia antes. Nós vamos ter um programa europeu para a habitação acessível. Nós temos pela primeira vez um comissário europeu para a habitação. Nós provavelmente vamos ter uma nova linha orçamental no quadro financeiro plurianual para a habitação e na revisão intercalar do quadro financeiro plurianual em vigor, as verbas disponíveis para a habitação duplicaram. Aquilo que está a dizer é Portanto, que a Europa está a o investimento na defesa não vai destapar o investimento nas áreas sociais, ditas sociais, saúde. Mas isso foi assegurado pelo Primeiro-Ministro em campanha e eu confio nessa palavra solene. Seria impensável que assim fosse. Nós vamos investir em defesa, não desinvestindo no setor social. Mas também não há dinheiro para tudo, não é? É muito importante que isso fique claro. Eu também acho que é importante, e registro, que a consciencialização para o rigor financeiro e para as contas públicas foi algo que se instalou na última década e que eu acho que é muito positivo. Mas o próprio Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, já disse que vai haver ou que vai trabalhar para que haja um excedente no próximo ano. Certo. Ou seja, vai haver dinheiro para tudo e ainda vai sobrar. É difícil acreditar nisto. Como lhe digo, com a Europa a acordar para o problema da habitação, com o Programa Europeu para a Habitação Acessível, com novas verbas orçamentais para a habitação que envolvam as autarquias, com a capacidade também da Europa agilizar as regras de restrições orçamentais no que toca ao investimento em defesa e com a disponibilidade do Governo para manter as contas certas como princípio, não me parece impossível que seja possível fazer essas três coisas. Tem falado da administração Trump e de algumas medidas que foram tomadas de uma forma mais crítica do que o governo tem falado. Gostava que o governo português tomasse outra posição? Não, repare, eu não tenho as responsabilidades diplomáticas ou institucionais que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fosse eurodeputado, provavelmente também era mais crítico da administração norte-americana. Aliás, a Comissão Europeia, por exemplo, que no fundo que tem a responsabilidade governativa da Europa, da União Europeia, também é muito menos crítica do que eu. A Comissão Europeia até agora tem tido uma estratégia de responder com políticas públicas a provocações políticas. Anunciam tarifas, nós reagimos com tarifas e com programas que protegem trabalhadores e empresas e diversificam mercados, mas não hostilizamos o Sr. Trump. Repare, eu no 3º aniversário da guerra estive em Kiev e fui recebido com mais 21 parlamentares europeus pelo presidente Zelensky. Ele tinha acabado de ser apelidado de ditador pelo presidente dos Estados Unidos da América. A primeira coisa que o presidente Zelensky nos disse foi: por favor, não desistam da América. Porque para eu conseguir uma paz duradoura e segura no meu país, nós precisamos dos Estados Unidos. A partir do momento em que eu vejo um homem que tem 20% do seu país invadido por um ditador, que é vilipendiado por uma superpotência do outro lado do oceano, a dizer-nos a nós europeus, por favor, não desistam da América, eu também percebo que há aqui um apelo ao realismo no que toca à relação transatlântica. Nós não podemos ignorar esse apelo, muito menos quando vem de onde vem. Agora, eu também não posso ignorar as consequências do comportamento da administração norte-americana no que toca, por exemplo, à sua política externa. Eu posso lhe dizer que há uma prioridade europeia nesta Comissão. Como sabe, há uma comissária para o alargamento. Nós temos vários países que são candidatos à adesão à União Europeia nesta legislatura. Provavelmente Montenegro, o país, poderá entrar em 2028, mas há outros países, a Macedónia do Norte, a Albânia, a Bósnia, a Sérvia, há vários países a quererem entrar. Montenegro é quem está mais próximo.
Mas eu posso lhe dizer que nós sabíamos que a Rússia era uma inimiga do alargamento da União Europeia, isto é, de mais países serem Estados-membros da União. A Rússia era contra, e nós víamos isso através da sua interferência eleitoral, da sua interferência digital, da sua intimidação militar, mas nós agora também sabemos, e também temos que lidar, e isto é uma realidade nova, que não tem sido muito mediatizada, que os Estados Unidos da América também são contra o alargamento. E também fazem pressão política, diplomática e até económica junto dos países candidatos à adesão para saírem do processo de adesão. Isso também é uma realidade nova. Portanto, a Helena diz, e com razão, que eu sou mais crítico da administração norte-americana do que os governos nacionais. Mas isso é a coisa mais natural do mundo, porque os governos nacionais têm uma responsabilidade bilateral. Eu não tenho. Eu tenho um duplo mandato. São os interesses dos portugueses e os interesses dos europeus. Neste momento, estou convencido que Donald Trump não tem nos seus interesses nem uns nem outros. Em relação a Gaza, o governo português tem retardado uma posição sobre o reconhecimento do Estado palestiniano. Pergunto-lhe se deveria fazê-lo já ou num prazo curto. A situação está a mudar do ponto de vista diplomático em relação à pergunta que me faz. Nós não ignoramos isso. Repare, 17 Estados-membros da União Europeia, mais 10 dos maiores doadores humanitários para Gaza, assinaram um documento onde condenavam, incluindo Portugal, onde condenavam o facto de Israel ter barrado a ajuda humanitária em Gaza durante 2 meses, causando fome, doença, sede, uma tragédia humanitária. Ao mesmo tempo, o Canadá, o Reino Unido e a França assinaram em conjunto um comunicado que diz, na última linha, que para preservar a solução dos 2 Estados, reconhecer o Estado da Palestina poderá ser uma forma de preservar essa solução dos 2 Estados, que neste momento já não é reconhecida pelo Estado de Israel, atenção. É que é, de facto, não só a tragédia humanitária, como os possíveis crimes de guerra são uma realidade evidente, como também o facto, bastante estrutural, de Israel já não reconhecer a solução de 2 Estados, que nós portugueses e que nós europeus reconhecemos. Portanto, neste momento, quando temos governos como o Reino Unido, a França e o Canadá a dizer talvez para salvar a solução de 2 Estados seja necessário reconhecer o Estado da Palestina, eu acho que é claro que o ambiente está a mudar. E dentro desse ambiente em mudança, eu acho que nós iremos fazer parte da mudança. Em relação ao timing, acho que é um mandato e uma responsabilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo bom senso eu confio a 100%. Se há ministros dos negócios estrangeiros na União Europeia que têm uma posição equilibrada sobre o conflito entre Israel e a Palestina, e o Hamas neste caso, é o ministro Paulo Rangel. Posso-vos dizer isso como sendo eu membro da Comissão dos Assuntos Externos, reúno com os ministros dos negócios estrangeiros dos outros países. Se há alguém que tem uma posição equilibrada, que fez parte do primeiro lote de países a defender a revisão do acordo de parceria entre a União Europeia e Israel, foi o Paulo Rangel. Se há alguém que condenou todos os ataques de Israel que atingiram civis, ONGs, organizações internacionais com presença no terreno, foi o ministro Paulo Rangel. Então o que está a dizer é que está à espera que o próximo governo reconheça o Estado da Palestina. Não, o que lhe estou a dizer é que se há governo que terá sempre uma posição equilibrada sobre este conflito, com respeito pelos direitos humanos, respeito pelo direito internacional, respeito pelo direito de Israel a defender-se e respeito pelo óbvio facto de que a resposta neste momento é totalmente desproporcional, é o governo português. O contexto que lhe estou a dar é que, olhando à volta para os outros países, o reconhecimento da Palestina está a ser levado a sério pelas grandes democracias do mundo como forma de preservar a solução de 2 Estados depois de Israel deixar de apoiar essa solução. E Portugal quando é que poderá também acompanhar? O que lhe posso dizer? Como digo, eu não sou membro do governo e essa responsabilidade é do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e eu jamais ousaria substituir essa responsabilidade. O que lhe posso dizer é que confio totalmente no bom senso do Ministro para tomar essa decisão no momento certo. Parece-me que já estivemos mais longe desse momento. Pergunto-lhe só se acha que há um genocídio em Gaza, em curso. Genocídio, do ponto de vista do direito internacional, é uma expressão perigosa e difícil de apurar. Mas posso-lhe dizer aquilo que o enviado da Comissão Europeia para a Paz no Médio Oriente, o Sr. Sven Koopmans, que não é um homem de esquerda, nos disse em dezembro no Parlamento Europeu. É que o risco de limpeza étnica é real, que o risco de crimes de guerra é real e que o risco para a segurança dos israelitas e dos europeus face ao modo como esta guerra está a ser tratada é real. Tomem atenção às conclusões dos Conselhos de Ministros dos Negócios Estrangeiros no final do ano,
que apontavam para os riscos da radicalização de toda uma geração no Médio Oriente devido às ações militares de Israel, como potenciadores de terrorismo, não só na região, como na Europa. Portanto, eu acho que está na altura daqueles que defendem Israel, e eu defendo a existência do Estado de Israel e o direito de Israel a existir enquanto Estado naquela região, mas está na altura dos amigos de Israel, dos apoiantes de Israel, chamarem à razão quem neste momento governa Israel contra o direito internacional, contra o multilateralismo, contra aquilo que é, seja o Tribunal Penal Internacional, seja o Tribunal Internacional de Justiça. Para mim é muito clara, por exemplo, a posição evolutiva do TIJ sobre o conflito entre Israel e o Hamas é muito clara. Começou defendendo o direito de Israel a defender-se do ataque do Hamas, semelhante à Ucrânia ter o direito a defender-se da invasão da Rússia, e está neste momento a exigir o fim de qualquer ação militar da parte de Israel. Então eu acho que essa posição evolutiva é muito clara e nós naturalmente evoluímos com ela. Não usa a palavra genocídio, usa a expressão limpeza étnica. E acho que também acho que o risco de crimes de guerra, de se tratarem do cometimento de crimes de guerra, não é nenhum exagero. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, antigo jornalista e também comentador televisivo, a quem renovo o agradecimento por ter aceitado o convite para aqui estar. Esta edição do Hora da Verdade teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Lara Castro. Regressamos na próxima semana.